Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Bom, então hoje a gente vai dar continuidade aí à eletrodinâmica, né? O finalzinho dela, na verdade. Então, recapitulando um pouquinho o que a gente fez, é que a última coisa que a gente viu capacitores, né? Colocamos capacitores no circuito. Um pouquinho antes, a gente viu como resolver circuito quando você tem uma malha só, um circuito simples, né? Que era a aplicação da lei de Ohm generalizada, tal, I, somatória dos geradores, menos somatória dos receptores, e dividido pela somatória de todos os resistores que estiverem lá, inclusive os resistores que são pertinentes ao receptor e aos geradores, né? Associação em série de geradores, associação em paralelo, receptores também. Então agora a gente vai aprender a resolver circuitos onde você tem mais de uma malha, né? Como que a gente faz para resolver? Não é a mesma coisa. Então a gente usa aí a estratégia de trabalhar com as leis de Kirchhoff. Então a gente aproveita e apresenta as leis de Kirchhoff para você já executando um exercício, né? Que é pelo menos a parte mais interessante aí seria a aplicabilidade dele mesmo na resolução do exercício. A gente fiz um roteiro para vocês. Esse roteiro é legal, depois vocês ampliam e tal, mas esse roteiro aqui é interessante porque se você fizer isso algumas vezes, depois de um certo tempo, algumas partes vão acabar sumindo, né? Você vai ficando mais ágil. Mas reproduzam esse roteiro nos primeiros exercícios. É interessante que você siga esse roteiro. Vocês vão aprender a teoria e vão criar um método de vocês. Esse aqui é um geral, tá? Bom, primeira coisa que a gente faz é identificar malhas. O que são malhas? Malhas são circuitos que a gente chama de circuitos simples, né? Então, se vocês lembrarem lá do circuito simples, olha, eu tenho aqui 3 malhas. A gente vai trabalhar com 2 só. Mas eu tenho essa malha aqui, esse quadrado, né? Vamos pensar assim. Eu tenho esse outro cara aqui e eu tenho o externo também, né? Então, mas a gente vai trabalhar só com essas 2 aqui, ó. Então essa aqui vai ser a malha 1, tá lá? Essa primeirinha aqui. E esse outro cara aqui vai ser a malha 2. Então, estou dando nome, né? Identifique as malhas. Então, identificando as malhas. Primeira já foi aqui, tranquilo? Identifique os nós, né? Então, o que são nós, né? Eu podia até brincar, quem somos nós, né? Na verdade, não são nós. Bom, enfim. Nó é o encontro de 3 ou mais ramos. Então, por exemplo, se eu pensar que esses caras são fios, aqui eu tenho 2 fios. Isso aqui não é um nó. 2 fios não é um nó. Esse cara aqui esse é um nó. Opa! Se aquele lá é um nó, vou chamar então esse cara aqui de, vamos pensar lá, esse é o meu nó, vou chamar de nó A, por exemplo, né? Esse aqui é o meu nó A. E aí eu olho aqui, tenho 2, não é? Tem olho aqui, eu tenho 2, não é? Aqui é? Aqui é. Então aqui eu vou colocar mais um nozinho ali, ó. B. Tá lá. E aí não tenho mais, então já identifiquei os nós. Então a segunda etapa aqui, identificado os nós. Tudo bem? Então acompanhando, né? Beleza. Identifique os ramos. O que são os ramos? São os caminhos entre os nós. Quantos caminhos eu tenho entre A e B ali? Né? Então eu vou ter esse do meio, fácil, né? Esse lateral aqui, outro. Esse cara aqui, outro. Então eu tenho 3 ramos, não é isso? Bom, então vamos identificar esses ramos. Como que a gente faz para identificar? A gente adota uma corrente em cada ramo. Como que eu faço para adotar essa corrente? É aleatório, você pode chutar. Porque não tem como você errar, vocês vão ver que não tem como errar. Fiz um negócio fantástico que vocês não tem como errar, tá? Mesmo você errando, você acaba acertando. Né? Exagerei, né? Mas tudo bem. Mas é verdade, é verdade. Quer ver? Observe só. Vamos imaginar aqui, ó. Você tem um de 30 volts e um de 10 volts, né? Vamos imaginar, sei lá, o que você quer fazer? Eu acho que, sei lá, esse cara aqui é um receptor. Enfim, né? Se ele é um receptor, então a corrente, né, chega assim, ó. Então eu vou adotar nesse ramo uma corrente que faz isso aqui, ó. Tá? Desse jeito, ó. Professor, mas ele não é o maior, ele não tem que ser gerador? Eu não sei. Não sei. Então eu tô chutando, né? Essa corrente vai ser chamada de corrente I1. Tá? Então ela sai do nó A, vem para cá. Beleza? Esse aqui, ó, eu vou chutar assim, ó, desse jeito. Tá lá. Lá vou chamar de I2. Outra corrente em outro ramo. E aqui eu posso chutar, aqui não. Observe só. Se você tem um nó, só correntes que chegam, necessariamente tem que ter uma que sai. Então tem que ter corrente que chega e corrente que sai.
não pode ter só corrente que chega, entendeu? Então, esse é um delimitante. Se eu tivesse chutado para cima, aí uma chega, outra sai, isso aqui eu podia chutar. Mas aqui, ó, eu chutei as duas chegando, então necessariamente esse cara aqui tem que estar saindo, ó. Tá? Saindo do nó B. Tá lá, a mesma coisa aqui, ó. Observa, ó. Aqui no nó A eu tinha a I1 e a I2 saindo. Eu não posso sair também. Tem que chegar alguma coisa, né? Então por isso que neste ramo que eu vou chamar aqui de I3, nesse ramo 3, eu adotei a corrente, eu fui obrigado a colocar a corrente nesse sentido, porque aqui as duas estão chegando, uma tem que sair. Aqui as duas estão saindo, uma tem que chegar. Tranquilo? Tá? Se você tivesse chutado para cima, tudo bem, aí você poderia chutar em 3 como você quisesse. Tranquilo? Beleza, então aqui ó, identificamos ramos e adotamos já um sentido para a corrente. Tá? Agora a gente vai colocar polos. Como polos, né? Gerador, receptor, símbolo é o mesmo, mas o pauzão é sempre o maior potencial e o pauzinho é sempre o menor potencial. E se for resistor, resistor não tem polos. Então, por isso que a gente adotou a corrente antes. Porque percorrido por uma corrente, a corrente no sentido convencional, lembra da eletrodinâmica? A corrente no sentido convencional vai do potencial maior para o potencial menor, né? Então, se a corrente está percorrendo esse resistor assim, ela vai do maior para o menor. Então, eu já tenho um resistor com polos quando está passando corrente. Ele não tem polos, um dispositivo não tem polos, mas no circuito percorrido por corrente, ele tem. Então, vamos lá. Ó. Esse cara aqui de 2 está indo daqui para cá. Esse é o mais, esse é o menos. Tranquilo? Mais um aqui. Ah, esse 4 aqui, ó. Então, aqui em cima está o mais, né, do maior para o menor. Ao menos. Esse cara aqui, esse está vindo assim. Então, esse é o mais, esse é o menos. Esse pauzão, veja que os geradores e receptores, que eu não sei ainda qual que é gerador, qual é o receptor, tem pauzão e tem pauzinho. Então esse não depende da corrente do sentido que você colocou. Os resistores dependem do sentido da corrente adotada, tá? Mas os geradores e receptores não. Então aqui, necessariamente aqui é maior e aqui é menor, né? Necessariamente aqui é maior e aqui é menor. Pronto, já coloquei os polos em cada um deles, tá lá. Tranquilo? E aí a gente vai apresentar para vocês a lei de Kirchhoff. Né? Como? Bom, aplicar a primeira lei. Lei de Kirchhoff chama lei dos nós. O que significa? É muito simples. O nome é até mais difícil do que a própria lei, né? Tudo que chega tem que sair. Né? Então, se chegar 10 ampere, tem que sair 10 ampere. Né? Então, a soma de todas as correntes que chegam é igual à soma de todas as correntes que saem. Então, vamos lá, né? No nó A, vamos colocar aqui, ó, nó A. Ó, nó A. Tá lá. Se eu somar as correntes que chegam no nó A, o que chega no nó A é só quem? É só a corrente I3, né? Então, vou lá. I3 é igual... A soma das correntes que saem, sai I1 e sai I2. Então, sai I1 junto com I2. Eu tenho uma sentença. Uma equaçãozinha aqui, ó. Eu tenho uma equaçãozinha aqui. Lógico que eu tenho 3 variáveis que eu não sei. Vou descobrir. Mas eu tenho a primeira sentença. Minha primeira sentença está ali. Essa aqui é a minha primeira sentença, ó. Primeira sentença. Vou colocar aqui. Sentença, sei lá. Sentença, vou colocar 1 mesmo. 1 mesmo. Tá, primeira sentença. Se eu pegar o nó B, né? Pegar o nó B. Nó B. Tá lá. No nó B eu tenho, quem chega no nó B? I2 e o I1, né? Então vamos lá. Tudo que chega, I2 mais I1 é igual àquilo que sai, ó. Que sai é o I3. Tá lá. Então, eu tenho outra sentença. Mas professor, I1 mais I2 é igual a I3? Nesse caso aí lá em cima é a mesma. Pô, então não tenho duas equações, eu tenho uma equação só. E continuo com 3 incógnitas. Se eu tivesse mais nó, então, o que acontece no nó A, no nó B, C, D, até quando pensar em dilúvio, né? Puta, é horrível fazer piada pra câmera, né, cara? Por que dilúvio, pessoal? Eu vou explicar. Nó A, nó B, nó C, nó D, nó E. Horrível, né? Mas beleza, vamos lá. Nós, tá?
Beleza, vou brincar mais com isso não. E agora? Agora a gente vai adotar um sentido de resolução para a gente entrar na segunda lei de Kirchhoff. Qual a segunda lei de Kirchhoff? Se eu somar todas as DDPs nas malhas, tem que dar zero. Na verdade, eu vou percorrer uma malha num sentido só, tá? Qual é o sentido que eu vou adotar? Qualquer um. O que eu quiser. Sempre assim? Sempre assim. Então, por exemplo, ó, eu vou adotar esse sentido aqui, ó. Por exemplo, para percorrer a malha 1. Eu gosto particularmente de adotar o mesmo sentido para percorrer a malha 2. É um sentido adotado. Estou adotando um sentido qualquer. E aí, ao começar a adotar esse sentido, o que eu faço? Vou partir de um ponto, pegar um ponto aqui qualquer, por exemplo, pegar esse ponto aqui, e eu vou andar pelo circuito todo, essa malha aqui, e chegar no mesmo ponto. Então ele diz assim, eu vou andando por aqui, ó, eu vou encontrando DDPs, ó, né? E aí, se eu somar todas as DDPs que tiver nessa malha, tem que dar zero. É isso que a gente vai fazer. Vamos lá, então. Saindo daqui, ó, saindo desse cara. Então, eu vou lá. Primeira DDP que eu encontro, o sinal da DDP é o que você encontra primeiro. Então, se você partir daqui e tá andando, ó, encontrei o menos. Então, você vai lá, malha 1, só para identificar. Então, vou lá. Primeira coisa que eu encontrei é o menos 30 volts, que é a DDP que tem aqui. Tranquilo? Continua andando. Encontrei menos de novo. Puta, mas aí é um resistor. Como é que a gente calcula DDP e resistor? R vezes I. Qual R? 2. Então vai ficar menos, que eu encontrei primeiro. 2 I. O I que passa ali é o I1. Tá lá. Continua andando, ó. Desce aqui, não pode ir pra lá, porque essa malha é 1 aqui, não pode ir pra lá. Descendo aqui, ó. A hora que eu desço aqui, o que acontece? Bom, a hora que eu desço aqui, eu encontro mais. Então, mais quem? Qual é a DDP no resistor? R vezes I. Que R? 4 e 2. 4 e 2. Tá lá. Continua andando, ó. Chegou no mesmo ponto. Chegou no mesmo ponto? Somei, igualei a zero. Essa é outra equação. Então eu lembro, eu preciso de 3, né? Então essa aqui, ó, é a minha segunda equação. Tranquilo? Vamos repetir na malha 2, ó. Vamos repetir na malha 2, ó. Malha 2. Vamos ver o que acontece, ó. Vamos ver o que acontece. Na malha 2, eu vou começar de um ponto. Sei lá, vou pensar aqui desse ponto aqui. Vamos pegar aqui vermelhinho. Tá lá nesse ponto aqui. E vou andando. Qual é o sentido que eu adotei? Para lá. Mas podia ser para cá? Podia descer. Tanto faz. Mas vamos lá. Mas o que não pode é você adotar um sentido e andar num, andar no outro. Não, é um só, tá? Como eu vou andar para lá, né, o sentido para lá, eu encontro menos RI. Então vai ficar ali, ó, menos 2. Que corrente que passa ali? I3. Continua. Encontro o quê? O que eu encontro aqui? Mais 10. Já tem a DDP pronta, 10 volts. Beleza, continua. Não encontrei nada. Opa, encontrei aqui. Menos 4 e 2. Para lá, voltou no A. Essa é a minha terceira equação, né? Tá lá a terceira equação. Pronto. Agora eu tenho 3 incógnitas, 3 equações. O que eu vou fazer? Vou fazer uma resolução, fazer um sistema, né? Então, tá lá, ó. A primeira lei aplicamos, né? Tá lá. Adotamos um sentido, tá lá também. Aplicamos a segunda lei e agora nós vamos resolver o sistema. Vamos resolver o sistema. Como é que a gente resolve o sistema? Coloca os 3 juntos, né? Ou, bom, pode colocar as 3 equações juntas? Pode. Depois tentar simplificar? Sim, fica a critério. O que eu gosto de fazer? Veja. Aqui eu tenho I1 e 2. Aqui eu tenho I2 e 3. Vou pegar o I1. Vou pegar o I1 aqui, ó. Vou pegar o I1 e vou deixar ele sozinho. I1 vai ser I3, que estava lá, menos I2. Tá vendo aqui, ó? E a hora que eu tenho esse I1 aqui, eu vou substituir aqui. Aí eu fico só com 2 no sistema. Então isso aqui, ó, ele vai ficar como, ó? Menos 30, menos 2 vezes. Aí eu vou colocar aquilo que o meu I1 ali, ó. Quem que é o meu I1? I3 menos I2, né? Coloquei o I1. Continua o bagaço, ó. Mais
4 e 2 igual a 0. Continua o bagaço, ó. Vou continuar aqui, ó. Continuando. Menos 30, menos 2 vezes 3, distributiva, né, ó. Distributiva, ó. Paraná, Paraná, né? Então, vamos ver cá. Menos 2 e 3. Menos 2 vezes menos e 1 e 2. Mais 2 e 2. Mais 4 e 2 igual a 0. Dá para juntar o nosso e 2 ali, né? Então agora eu vou ter uma sentença. Então aqui, ó, ela vai sair daqui, né? E vem para cá. Então vai ficar lá, menos 30. Vou colocar esse menos 30 para lá. Vamos colocar as letras primeiro, né? Não vai mudar nada. Vou colocar lá. Então vai ficar lá, menos, menos 6, desculpe, mais 6 e 2, que é esses com dois caras aqui, né? Menos 2 e 3, menos 30 igual a 0. Primeira sentença, né? Aí eu vou pegar essa aqui que eu não mexi e vou colocar o I2 embaixo do I2, ó. Menos 4 e 2, que é esse cara aqui, ó. Não é isso? No lugar embaixo do I3 eu vou colocar menos 2 e 3, tá lá. Mais 10 igual a 0. Agora eu tenho o sistema. E aí o que eu vou fazer? Ó, eu quero eliminar uma dessas variáveis aí. Como que eu faço isso? Puto, o que tá fácil de fazer é o I3, né? Dá pra perceber. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse cara aqui, ó, ou de baixo ou de cima, vou multiplicar esse cara aqui, ó, multiplicar por menos 1. O que vai acontecer a hora que eu multiplico por menos 1? Gente, ó, esse cara aqui vai ficar mais, esse cara aqui vai ficar mais, esse cara aqui vai ficar menos. Tranquilo? Quando eu multiplico menos 1. E agora eu faço a soma. Quando eu faço a soma agora, ó, mais 4 e 2 com mais 6 e 2 dá mais 10 e 2. Mais 2 e 3, né? Porque eu multipliquei por menos 1. Mais 2 e 3 com menos 2 e 3 cai fora. Não tem nada. Então aqui, ó, mais 0. Menos 30 com menos 10 dá menos 40. Isso aqui é igual a 0. Aí fica facinho, né? Ó. 10 e 2 menos 40 igual a 0. Vou passar o 40 para lá. 10 e 2 igual a mais 40. Conclusão, meu I2 igual a 4 amperes. Puxa, que legal! Continuamos? Continuamos. Vamos embora. Continuar. E agora? Substituir esse 2 em algum lugar. Ou vou substituir em alguma delas aqui. Posso substituir, por exemplo, na 3. Então, se eu chegar aqui, ó, e substituindo na 3, como é que vai ficar esse 2 na equação I3? Então vamos lá, ó. Vou colocar lá. Menos 2 e 3, continua, ó. Menos 2 e 3, mais 10, menos 4 vezes o I2, que é 4. Isso aqui tem que ser 0. Tá lá. Continua, ó. Vamos lá. Tá lá. Menos 2 e 3. Então, olha lá. 4 vezes 4, 16, né? Então, 10 menos 16 dá quanto? 10 menos 16. Vamos repetir aqui, ó. Menos 2 e 3. 10 menos 16, menos 6. Menos 6 igual a 0. Vou passar o 6 para lá. Menos 2 e 3 igual a mais 6, né? Passei para lá, mudando a operação. Passo o 2 dividindo, menos 2 dividindo, e 3 fica 6 dividido por menos 2. 6 dividido por menos 2 dá quanto? Menos 3. Então eu tenho I3 igual a menos 3 amperes. Outra resposta. Pô, mas deu negativa. Segura a onda. Continua fazendo como se nada tivesse acontecido. Agora com o I2 e o I3 dá pra gente achar o I1. Porque o I1 é I3 menos I2. Então aqui, ó. Como I1 é igual a I3 menos I2, o meu I1 tá lá, é igual I1, I3, vou colocar o I3 aqui, menos 3, menos o I2. O I2 é 4, menos 4. Tá lá. Então, quanto vai valer o meu I1?
o meu I1 vai valer menos 7 amperes. Tá lá. E agora, professor? Não tem crise. Continua a resolução. Mas será que vai dar certo? Eu dou corrente negativa. O que significa corrente negativa? Lembra que a gente chutou o sentido da corrente? Então, a gente não sabia, né? Muito bem. Quando der corrente negativa, ó, resolvemos o sistema. Quando der uma corrente negativa, o que significa? Que na hora que você chutou o sentido errado. O que você tem que fazer agora? Agora você tem que ir lá e mudar o sentido no esquema elétrico para você fazer. Se o cara quiser botar, por exemplo, um voltímetro, um amperímetro, você tem que estar com o sentido da corrente certo. Então o que aconteceu? O meu I2 eu acertei, está descendo. O meu I1 que estava descendo, isso aqui era um receptor, eu achava que era um receptor, a gente já sabia que não era, mas a gente chutou de propósito, né? Então, como eu já... Esse cara não desce, esse cara sobe, então você vai lá e altera o sentido da corrente. Então lembra disso, guarda isso, né? Bonitinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá no esquema elétrico onde eu chutei e vou apagar. Então esse cara aqui não é assim, ó. Esse cara aqui, ó, ele é assim, ó. Tá lá? Então aqui ele tá chegando aqui, né? Então aqui, ó, isso aqui não é assim. Muda alguma coisa? Muda, ó. Tá vendo? Que esse I1 subindo aqui, esse cara não é menos, né? Esse cara é mais, porque ele dependia do sentido da corrente. Então aqui, ó, é mais e aqui é menos. Lembra disso, né? Aqui mudou o I2? O I2 não, o I2 deu positivo, então não muda. O I3 mudou? O I3 mudou. Então vem aqui, ó, por exemplo, ó, esse cara não é assim, ó. Esse cara é assim, lembra disso, ó, é assim. O que significa que isso aqui não tá assim, isso aqui tá assim, ó. Opa, tá lá, ó. Esse cara então, a corrente está chegando no maior, então a gente achava que ele era gerador, mas ele é o quê? Ele é um receptor, né? Ele é um receptor. Mudou alguma coisa? Mudou, porque esse cara aqui não é mais assim, né? Ó, esse cara aqui não é mais assim, ó. Então esse cara aqui é o mais, esse é o menos, ó. Tá lá. Então você alterando, depois você fez as contas, você alterando, agora você consegue fazer medidas elétricas, porque agora o circuito está resolvido. Quer ver que coisa simples, ó? O que é o I1? O I1 é 7. O que é o 7? O 7 é o I2, que é 4, com o I3, que é 3. 4 mais 3, 7. Então, perfeito, bonitinho. Vamos imaginar que ele resolva, por exemplo, olha, eu quero passar, eu quero ver qual, vou cortar aqui, vou colocar um amperímetro aqui, ó. Sei lá, vou colocar um amperímetro aqui, ó. Amperímetro 1, né? Tá lá, amperímetro 1. O que o amperímetro mede, gente? Corrente, né? Que corrente que passa ali? O cara vai lá e fala assim, ó, amperímetro 1, tá lá, mede o quê? Mede corrente. Qual é a corrente que passa no amperímetro 1? Puta, o I1. O I1 é quanto? 7 amperes. Então aqui, 7 amperes. Vamos imaginar que ele queira, sei lá, corte aqui, vamos pegar aqui, né? E coloque outro amperímetro aqui, ó, amperímetro 2, né? O que vai acontecer? Quanto que mede o amperímetro 2? Ah, o amperímetro 2 está lá, mede quanto? A corrente que passa ali. Qual é a corrente que passa ali? O I3. Quem que é o I3? É 3, né? Então 3 amperes. Ah, eu quero botar um voltímetro, né? Botar um voltímetro. Pegar aqui, ó, quero botar um voltímetro. Quero saber qual é a leitura do meu voltímetro 1 aqui, ó, que está no meu gerador, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Qual é a leitura desse voltímetro? O cara, por exemplo, pode colocar uma coisa assim, né, para vocês. Como é que eu faço isso? Bem, vocês lembram quando a gente estava trabalhando com malhas? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, porque na hora que a gente faz a leitura de instrumento, o amperímetro é show, né? Você vê que não tem nada em paralelo, então tá tranquilo. Mas o voltímetro é legal saber potencial. Vamos fazer o potencial de novo, só para fechar? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó, vou chegar aqui e vou zerar esse cara aqui, ó. Esse potencial aqui é 0 volts, esse potencial vai ser 0, não tem nada. Esse cara aqui vai ser 0 volts, esse cara aqui vai ser 0, ó. Todos eles aqui, ó, vou zerei. Aterrei essa parte aqui. Esse cara aqui, ó, também 0 volts, tá? Tô colocando aqui. E agora a gente começa a trabalhar, tá? Por onde você quiser. Por exemplo, daqui pra cá, o que vai acontecer? Ele vai crescer o potencial, né? Tá lá, belezinha? Então se aqui é 0 volts, aqui vai dar quanto? 30, né? Para a diferença ser 30. Então tá ali maior. O que vai acontecer aqui então? Esse potencial aqui é 30 volts. Tá lá. Bom, dá para perceber que o meu voltímetro então
30 volts. Por quê? Porque não tem resistor interno, não tem perda, né? Ele é o ideal ali, o geradorzinho ideal. Então, meu voltímetro 1, por enquanto, né, tá lá medindo, né? Por enquanto não, está medindo lá 30 volts. Bom, vou continuar aqui, ó. E esse potencial aqui, quanto será que é? Então, agora esse potencial passa por um resistor, né? Então, ele tem uma queda do maior para o menor. Como é que eu faço a queda do maior para o menor? Né? Como é que a gente faz a queda? Lembra lá? Ó? Lembrando, ó, U igual a R vezes I. Qual é a diferença daqui para lá? Putz, a minha resistência aqui é 2. A minha corrente que passa aqui é o I1. O I1 é quanto? O I1 é 7, né, bicho? Então tá lá, a minha diferença é 14 volts. Essa é a minha diferença. Então, agora, isso aqui, ó, lembra que isso aqui eu estou fazendo fora da resolução. Eu estou fazendo para lá, para esse cara aqui, né? A gente está fazendo para esse carinha aqui, né? Ó, vou dar um pontilhadinho aqui para depois você não esquecer. Esse cara aqui, ó, tá naquele pontilhadinho ali, né? Estou fazendo para ele, ó. Senão confunde na hora de estudar. Então ali deu 14 volts. Se deu 14 volts e está indo do maior para o menor, e aqui é 30, para a diferença da 14 tem que ser quanto? 16, né? Certo? 16 com 14, 30. Então, esse potencial aqui é 16 volts. Tranquilo? Vamos ver se aqui vai dar zero. Olha esse do meio aqui, ó, esse cara aqui. R, né? R vezes I. 4 vezes o I2. O I2 é quanto? O I2 é 4. 4 vezes 4, 16. Opa! Maior para o menor. Opa, aqui 16 que é zero. Fechou. Tá batendo. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos ver qual é o potencial aqui. R e I. O I aqui é o I3. O I3 é quanto? O I3 é 3. 2 vezes 3, 6. Então dá uma diferença de 6 do maior para o menor. Diferença de 6, então aqui é 10 volts. Poxa, mas se aqui tem uma diferença de 10 do maior para o menor, então aqui é zero. Fechou o circuito. Fechou. Então faz a queda de potencial. Porque agora, o que pode acontecer? Agora eu vou atravessar, vai virar uma bagunça, mas ó, vamos imaginar que você está fazendo um problema e o cara pega e faz assim, ó. Ele pega uma linha, um medidor, ele coloca olha só, ele transpassa o circuito e coloca V2 aqui, ó. Fala assim, ó, me dá a leitura do voltímetro 2. Tá lá. E atravessa o circuito. Depois que você fez tudo isso, você olha para o voltímetro 2. Digam para mim, senhores, ó, eu sei que vocês estão podendo me ouvir. Vai lá. Diga para mim qual é a leitura do voltímetro 2 depois que você fez isso. O que mede voltímetro? DDP. Qual a diferença de potencial entre esse ponto e aquele? Pô, esse ponto aqui tem 0, o outro tem 10. Qual a diferença? 10, né? Acabou. Então depois que você faz o circuito, ó, resolve o problema. Tranquilo? Agora, pratiquem, deem uma olhada, usem a resolução, façam exercício com a resolução e eu tenho certeza que vocês vão arrebentar a bola do balão, tá bom? Qualquer dúvida, chama a gente, tá? Beleza? No canal, estamos aí. Abraço, gente. Tchau, tchau.